Muito bom dia, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Que privilégio que nós temos de poder falar com o nosso Deus logo pela manhã. O texto que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, de 1 a 6, diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Pai querido, Deus de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça. Exaltado seja o teu nome, bendito é o Senhor de geração em geração. Ó Pai querido, nós te rendemos graça na manhã deste dia e queremos agradecer ao Senhor pela nossa salvação em Jesus Cristo. Agradecer também ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Obrigado pela noite de descanso, pela noite de repouso que o Senhor nos proporcionou, por renovar as nossas forças para mais um dia de luta e de vitórias no nome do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, ainda que nós não merecemos. Santo Deus, nós convidamos o Espírito Santo do Senhor para que Ele participe de todas as nossas atividades deste dia. Ó Deus, segure nossas mãos, nos ajude, Senhor Deus, a viver o dia de hoje de conformidade com a Tua vontade. Afasta de nós aquilo que não presta, aquilo que não é do Teu agrado. Nos conduza, Senhor Deus, nos Teus caminhos. Abençoe a nossa família, abençoe os nossos irmãos, abençoe a nossa nação, a nossa liderança, as nossas autoridades, Pai, os nossos governantes. Abençoe, Senhor Deus, os empresários da nossa nação. Abençoe os nossos irmãos espalhados na face da terra, Deus. Abençoe a Tua igreja. Ó Pai querido, muito obrigado porque ainda que nós somos falhos, ainda que nós pecamos, mas o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua misericórdia. E por isso nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, nos perdoe porque somos pecadores, Senhor. Concede-nos um dia abençoado e um dia produtivo na Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos o Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor.
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Bom dia a todos, graça e paz seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, que está escrito assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amado Deus, obrigado por esse trecho da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pai, nós queremos entender. Pedimos que na pessoa do Teu Espírito Santo aclara as nossas mentes, abre o nosso entendimento para aprendermos da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele já havia exortado os crentes sobre muitas coisas que fazem parte do dia a dia da vida do verdadeiro cristão. Ele já havia ensinado sobre ações de graças e como a sua situação de perseguição contribuiu para o progresso do Evangelho e sobre a unidade cristã na luta. Falou também sobre o amor fraternal, tendo como exemplo Jesus Cristo, e também como desenvolver a salvação. Falou também sobre a obra exercida por ele, na companhia de Timóteo e Epafrodito, também sobre a alegria cristã, falou sobre os falsos mestres,
sobre a soberana vocação, falou também sobre os inimigos da cruz de Cristo. E aí havia também ali um problema entre as irmãs Evódia e Sinti, que ele apela para que essas irmãs vivam em harmonia cristã. E agora, como que finalizando as suas exortações, ele diz: finalmente, irmãos. E aqui ele apresenta um grupo de tudo. E eu quero pensar com todos, à luz desse texto, sobre o tema: o conhecimento das Escrituras nos capacita a pensar e agir de forma correta. Conhecimento das Escrituras nos capacita a pensar e agir de forma correta. Nesse texto, podemos observar duas maneiras que o servo ou a serva do Senhor deve ter na vida, que são, em primeiro lugar, como pensar de forma correta. E o apóstolo, ele começa exortando os crentes de Filipos, e que se estende até nós hoje, a ter um pensamento correto. E ele cita 6 pontos importantes a serem observados. O primeiro ponto é: tudo que é verdadeiro. A maneira correta de pensar é seguindo a verdade. E falando sobre isso, Jesus disse aos seus discípulos, em João capítulo 13, verso 17, o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A conduta cristã, ela é demonstrada na prática. Jesus também disse que o verdadeiro cristão é aquele que ouve e pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, a maneira correta de pensar é seguindo a verdade, que é Cristo. Em João 14, verso 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Também no capítulo 17 de João, verso 17, orando ao Pai pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, tudo que é verdadeiro tem a sua base na verdade. Esse é o ponto principal e de maior fundamento. Desta prática procede todas as demais observações. E em segundo ponto, o conhecimento das Escrituras nos alinha com a vontade de Deus. Os versos 9, Paulo mostra isso claramente e dá um ensinamento completo, ou seja, praticar aquilo que recebemos. Recebemos um ensino bíblico que foi inspirado pelo Espírito Santo a homens de Deus, como diz o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Recebemos os ensinamentos bíblicos dos nossos pais, como lemos no Salmo 78, versos 3 e 4, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que ele fez. É necessário praticar o que recebemos, a fim de pensar de forma correta e agir de forma correta. O apóstolo Paulo, corajosamente e muito certo do que estava falando e ensinando, se colocou como um modelo a ser seguido. Em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
E nos versos 9 desse capítulo de Filipenses, capítulo 4, ele fecha essas exortações dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o conhecimento das Escrituras nos capacita a pensar de forma correta. O conhecimento das Escrituras nos alinha com a vontade de Deus. Nós já ouvimos, nós já aprendemos, nós já recebemos e já vimos muitos exemplos a ser seguidos. E o melhor exemplo é Cristo. E a base melhor para desenvolvermos a nossa salvação é as Escrituras Sagradas. Porque o conhecimento das Escrituras, ela nos capacita a pensar de maneira correta. Que Deus assim nos abençoe e nos faça entender melhor a sua palavra. Tenham todos um bom dia. Ao som
Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que já foi lida, obrigado pela meditação desta manhã, e que o Espírito Santo do Senhor aplique a reflexão em nossas vidas. Pai amado, que nós possamos buscar cada dia mais e incessantemente a sabedoria que vem dos altos céus. Sabedoria esta, Pai, que só pode ser encontrada no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia no nome santo do Senhor Jesus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.